Por que você deve conhecer Melquisedeque como cristão? Melquisedeque aparece pela primeira vez como o rei sacerdote de Salém. Em hebraico, seu nome se traduz como Rei da Justiça ou Rei dos Justos. Não está claro se isso se refere à sua posição como rei ou como uma referência à justiça do Deus Altíssimo. A primeira introdução de Melquisedeque é na história da guerra que Abraão lidera contra os 4 grandes reis, que acontece no norte da terra de Canaã. Na história, Abraão é retratado como um homem militar com um exército poderoso, o que é algo incomum em Gênesis. No capítulo 14, lemos sobre a Guerra dos 9 Reis, na qual Sodoma é derrotada. Após sua derrota, a cidade foi saqueada e os habitantes foram levados como escravos. Um desses habitantes era Ló, o sobrinho de Abraão. Quando a notícia chegou a Abraão de que seu sobrinho tinha sido levado da cidade de Sodoma, ele reuniu seu exército de 318 homens treinados e, sob a proteção da noite, perseguiu os invasores, os alcançou, os derrotou e resgatou Ló. A Bíblia diz: então Abraão trouxe de volta todas as possessões e também trouxe de volta o seu parente Ló. A Bíblia descreve um encontro único entre Abraão e Melquisedeque após a Guerra dos Reis, durante o qual Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. A Bíblia não nos diz de onde Melquisedeque veio ou a qual grupo ele pertencia. Sabemos que ele era um rei e um sacerdote do Deus Altíssimo, e também que Abraão o honrou dando a ele presentes sacerdotais e disse: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu a ele o dízimo de tudo. Pode-se entender a partir disso que Melquisedeque era uma figura conhecida e respeitada na época, mas além disso, não sabemos nada sobre ele. Ele continua sendo uma figura misteriosa, e muitos estudiosos da Bíblia tentaram explicar o mistério em torno de sua identidade. Uma possível teoria avançada sobre a identidade de Melquisedeque é que ele era filho de Noé, abençoado por Deus. Tentaremos explicar isso mais tarde. É claro que Melquisedeque foi visto pelos escritores do texto como uma figura muito especial. Ele nasceu circuncidado antes de Abraão receber a instrução para circuncidar seus filhos no Gênesis 17, 10 e 14. E Deus disse a Abraão: esta é a minha aliança, que você guardará entre mim e você e tua descendência depois de ti. Todo homem entre vocês será circuncidado. Melquisedeque foi o primeiro rei conhecido em um lugar onde mais tarde o templo seria construído. Em seu tempo, ele segurava a bandeira do sacerdócio e até ensinava a Torá a Abraão. Ele abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. De acordo com a Bíblia, Abraão é o pai de uma nação proposta que terá que suportar provações para receber a terra prometida. No entanto, Melquisedeque é quem detém o cetro do sacerdócio naquela época. Ele estava em uma ordem superior do sacerdócio. Foi por isso que ele abençoou Abraão e não o contrário. Ele ajudou Abraão em seu destino de se tornar o pai da nação israelita. Agora voltemos à noção de que Melquisedeque era um dos filhos de Noé. Houve um incidente no qual a Bíblia relata que Noé, em idade avançada, embriagou-se e adormeceu nu. Como a Bíblia relata em Gênesis 9, 22, e viu Cão, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e o disse a seus 2 irmãos do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os ombros de ambos e foram para trás, e cobriram a nudez de seu pai. Seus rostos estavam virados para longe, e eles não viram a nudez de seu pai. Enquanto Sem e Jafé recusaram entrar, Cam não teve nenhuma reserva em entrar na tenda de seu pai. Alguns questionaram o julgamento de Noé em ficar bêbado e adormecer nu, mas, independentemente de suas falhas, ele estava dentro de sua própria tenda, em um lugar privado. Foi assim que Sem e Jafé queriam que continuasse.
Cam entrou violando o princípio da privacidade, mas não para ajudar seu pai, e sim para se divertir à sua custa. Após acordar, Noé percebeu o que havia acontecido. Um filho expôs a nudez e a vulnerabilidade de seu pai aos outros, enquanto os outros tomaram medidas para cobrir a vergonha de seu pai. Após essa realização, algo interessante aconteceu. Noé não amaldiçoou Cam diretamente. Em vez disso, amaldiçoou seu filho Canaã. Ele disse: "Maldito seja Canaã, será servo dos servos de seus irmãos." E acrescentou: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã será seu servo. Que Deus amplie Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã será seu servo." A pergunta que surge é por que Noé amaldiçoou Canaã, se Cam foi o responsável pelo pecado. Além disso, qual foi o pecado de Cam que levou Noé a amaldiçoar os descendentes de Cam, e por que a punição foi tão severa? Muitas razões foram sugeridas, incluindo o fato de que Canaã era o filho resultante de um caso ilícito entre Cam e sua própria mãe. Mas a razão real está relacionada à reverência. No mundo antigo, simplesmente ver o pai nu era um ato altamente ofensivo. A posição do pai como líder moral e espiritual era sacrossanta e seria desonrada, prejudicando a unidade familiar. Outro ponto interessante é que muitos acreditam que a maldição de Cam não foi pronunciada imediatamente após o evento, mas no final da vida de Noé. Isso se assemelha a uma tradição entre os antigos israelitas. Na maldição de Noé a Canaã, ele não estava punindo pessoalmente Canaã pelo que seu pai Cam havia feito. As palavras de Noé não se referem a Canaã em si, mas à nação que surgiria dele, ou seja, a nação que surgiria de seu pai Cam. Onde essa nação existe hoje? Alguns argumentaram erroneamente que é a nação africana. Para nossos propósitos, o importante é que, enquanto os descendentes de Cam foram amaldiçoados, Sem e Jafé foram abençoados por seu pai. Há uma forte crença entre os estudiosos da Bíblia de que Sem se tornou rei de Salém devido à bênção de seu pai. Sem herdou o sacerdócio de seu pai e parece carregar o espírito divino, passando o facho para seus antepassados. Portanto, quando Melquisedeque, rei de Salém, é descrito como sacerdote do Deus Supremo, pode ser entendido como sendo Sem, o filho de Noé. Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, reconhece Abraão como o pai da nação escolhida por Deus e o abençoa de acordo. Esse foi o primeiro passo para transferir o sacerdócio para sua linhagem. Abraão, por sua vez, reconhece o sacerdócio de Melquisedeque e paga o dízimo a ele, dando-lhe 1/10 de seu despojo de guerra. Melquisedeque é uma figura fascinante, cuja identidade precisa continuará a ser objeto de debate. Uma coisa é certa, sua aparição na Bíblia pode ser breve, mas seu impacto ainda ressoa através das gerações. Sua história nos deixa com mais curiosidade do que respostas. Esperamos que tenha gostado deste vídeo. Deixe seus comentários na seção de comentários sobre o que você pensa da história de Melquisedeque. Inscreva-se neste canal se for novo. Até o próximo vídeo.